nossa próxima apresentação vai ser feita agora pela própria Cleartech, então a gente vai ter a visão da Cleartech sobre esse processo. Quem vai fazer é a Araceli Sena, que é especialista em transformação digital. Então, Araceli, já está por aqui? Cadê você? Está aqui, bem aqui do meu lado. Peço uma salva de palmas, a palavra é sua. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los nesse painel interessantíssimo sobre o saneamento de dados como pré-requisito para a emissão eficiente da NFCOM. Eu sou Araceli Sena, especialista em transformação digital, e nos próximos 40 minutos a gente vai conversar um pouquinho sobre como esse tema ele auxilia na jornada da NFCOM. Hoje eu trouxe para vocês as áreas e processos impactados pela NFCOM, os desafios de mercado, o papel da qualidade dos dados, o papel da qualidade dos dados para a NFCOM, benefícios do saneamento de dados para compliance e eficiência e data prime. No nosso primeiro slide, a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos que a NFCOM traz para dentro desses processos. O primeiro deles é na emissão da nota fiscal, como já foi abordado, né, ao longo dessa manhã, a mudança do modelo 21 e 22 para o 62, em que todas as empresas do setor elas vão ser impactadas porque há uma conversão do modelo hoje que não faz uso do XML para essa abordagem com o XML. O segundo impacto é sobre o faturamento, que é o processo de billing, em que a mudança ela exige uma integração obrigatória entre os sistemas de emissão de nota fiscal e o sistema de faturamento, e o impacto dele é ter que adequar os nossos sistemas a todas as exigências legais. O próximo impacto, olhando nessa vertente de sistemas, ele está em torno da adoção de uma padronização para o modelo nacional da NFCOM. Embora a gente tenha alguns layouts disponíveis, a padronização dos dados no âmbito de XML ela é obrigatória para que a validação da nota fiscal eletrônica aconteça. Além disso, nós temos o impacto na escrituração fiscal e contábil, porque todos os dados que vão ser enviados através da NFCOM, eles chegam automaticamente para o fisco. Então, a comparação desses dados com as obrigações legais, ela vai acontecer de forma muito mais rigorosa pelo fisco. O próximo ponto é que vai ser necessário ter uma área de armazenamento desses documentos digitais para seguir todos os prazos que são estabelecidos pelo fisco. E nesse âmbito, o monitoramento e controle da conformidade fiscal, ela vai ser altamente relevante, porque, como acontece na nota mercantil, existem várias notas técnicas que são publicadas pela Cefaz, e essas notas técnicas, elas trazem alterações e mudanças dentro das estruturas que elas devem ser atendidas para eliminar o risco de rejeição. Quais são os desafios de mercado que nós temos relacionados à NFCOM? O primeiro desafio, olhando para o nosso cenário atual, nós temos os desafios de qualidade, integridade e confiabilidade dos dados. Nós temos o desafio relacionado a que não há validação em tempo real pelos órgãos governamentais. Então, hoje, a nota 21 e 22 ela é emitida e ela é transmitida no final do mês ou dentro do ciclo dessa obrigação. Então, essa validação ela não acontece em tempo real. E o terceiro deles é uma entrada massiva de dados de diversas fontes sem padronização. Então, as operadoras que crescem por aquisição e por fusões, elas acabam não tendo uma padronização dentro dos seus dados. Quais são os impactos negativos relacionados a esse desafio de mercado? Então, o primeiro deles é a dificuldade na análise estratégica. O segundo, aumento da vulnerabilidade e fraudes. Isso leva a um comprometimento do cumprimento das regulações. A gente tem diversos erros operacionais, o prejuízo no relacionamento com os clientes, que leva a um desperdício de recursos, trazendo decisões equivocadas e tem uma perda de oportunidades de negócio que limita o crescimento e a competitividade dentro das operadoras. Mas, como todo desafio ele traz uma oportunidade, a gente tem, junto com esse processo da NFCOM, a oportunidade de reduzir os impactos da baixa qualidade de dados. A gente tem a oportunidade de corrigir dados que estão inconsistentes na base. Nós temos a oportunidade de aprimorar esse relacionamento com
os nossos clientes e a redução de vulnerabilidades e prevenção de fraudes. Qual seria, então, o papel da qualidade de dados dentro desse processo? Então, eu gostaria de destacar que o primeiro papel é a gente ter a oportunidade de aprimorar a inteligência de dados. Esse aprimoramento ele vai trazer uma facilidade na integração de sistemas e fusões, ele vai reduzir os custos, ele vai trazer conformidade legal, vai melhorar a experiência do cliente e, com isso, trazer uma eficiência operacional. Quando a gente fala no âmbito de decisões confiáveis, todo esse arcabouço de processos e de dados que vão ser tratados, ele vai trazer mais solidez nas decisões que o negócio pode tomar. Olhando no universo de NF-Com, eu trouxe aqui 2 destaques. O primeiro deles são os campos críticos. Então, para a NF-Com, como já abordado, né, agora recentemente, os códigos de serviço, ele é de fato um desafio, porque eles têm que ser consistentes e equalizados com o MOC, que é o Manual de Orientação do Contribuinte. Então, essa é uma adequação bem relevante. O próprio código de barra, o CNPJ. Então, existem diversos campos críticos que são obrigatórios dentro da NF-Com. Esses campos críticos, ao não serem tratados, eles trazem consequências, porque eles causam rejeições na emissão da nota fiscal, o que, como consequência, tem um atraso no faturamento, porque só é possível realizar todo o ciclo de faturamento após a correção dessas rejeições. Ele pode incorrer em multas de dados inconsistentes. Então, na NF-Com, ou seja, na nota fiscal, foi informada uma natureza de serviço, e na obrigação legal pode ser preenchida uma outra natureza de serviço, e ao confrontar essas 2 bases, o fisco ele pode gerar uma autuação, então é bem criterioso. Falhas na entrega do SPED, porque quando for processado no PVA, você pode ter diversas inconsistências a serem tratadas, e riscos elevados em auditorias e fiscalizações. Então, é muito importante estar atento à qualidade dos dados para evitar a exposição fiscal. Com isso, a gente tem um fluxo operacional que ele deve ser rigorosamente tratado do ponto de vista de cadastro, em que os dados eles permeiam desde a emissão, validação e escrituração. E a prevenção de falhas, ela pode ser feita através de uma validação antecipada dos dados fiscais, regras fiscais automatizadas por tipo de serviço, o monitoramento dessas operações que são interestaduais. Então, esse é um grande impacto para as operadoras, porque existem regras muito específicas da NF-Com relacionadas à UF, né, a Unidade Federativa do Emissor, e a UF do destinatário. Então, esse é um ponto bem delicado, que precisa ser observado. E esses checklists de conformidade tributária. Acredito que a cada 2 semanas é emitida uma nota técnica, uma nova regulamentação do ponto de vista de nota fiscal eletrônica, seja ela de serviço, seja ela mercantil. Então, é muito importante que seja estabelecido um processo interno para garantir essa conformidade tributária. Eu trouxe para vocês essa pirâmide para a gente poder conversar um pouquinho sobre os benefícios que o saneamento ele traz para o compliance e a eficiência do processo. Na base, nós temos a governança, porque ela garante a conformidade, ela reduz os riscos, ela facilita as auditorias e, com certeza, ela reforça a credibilidade e gestão ética das operadoras. Acima dela, a gente tem uma redução de custos operacionais, porque sempre que a gente melhora a produtividade e toma uma decisão mais certa, eliminando dados desatualizados, a gente garante a conformidade e fidelização. Isso traz uma eficiência operacional, porque ao remover dados inconsistentes, a gente tem uma melhora de produtividade e competitividade. Essa melhora de produtividade, ela reflete diretamente no cliente, trazendo uma personalização dessa interação, fortalecendo a confiança e aumentando o valor percebido pelo cliente. A consequência disso é um aumento de receita, porque ele amplia as conversões e crescimento sustentável da empresa. Então, essa pirâmide ela é muito importante
para que a gente possa entender o que cada âmbito da nota fiscal eletrônica da NFCom ele percorre. Pensando em toda essa jornada, em toda essa dinâmica, em todas essas dificuldades e oportunidades, a Cleartech desenvolveu o Data Prime, que é uma estratégia para saneamento e governança de dados. O Data Prime ele é uma solução modular, que ele está estabelecido pelos módulos de governança, de diagnóstico, de tratamento, de correção e de enriquecimento. Quando a gente fala de governança de dados, a maioria das soluções de mercado que estão focadas em saneamento de dados, elas são soluções passivas, em que é enviada uma massa de dados, essa massa de dados ela é processada ou por uma equipe especializada ou por um sistema que foi desenvolvido para isso. Esse dado ele é tratado e depois que esse dado é tratado, ele é enviado para o cliente para que ele possa ser inserido na base. A Cleartech teve uma preocupação adicional nesse sentido, incluindo na solução esse módulo de governança. O módulo de governança ele vai permitir que todos os resultados eles sejam submetidos a validação em todas as fases do processo. Então, dentro do módulo de governança, é possível fazer auditoria e rastreamento em tempo real. Resultados eles vão ser todos apresentados em dashboards interativos. Então, já no primeiro momento, você consegue extrair dashboards dentro da solução que vão poder servir de apoio até para ter esse investimento dentro dessa qualidade de dados dentro do processo de rotina. E, com isso, a gestão e controle do processamento de dados ela pode acontecer dentro da ferramenta. Em muitos projetos, muitas vezes os clientes são obrigados a desenvolver processos de governança de dados internamente, porque as dinâmicas de saneamento de dados elas só entregam o dado saneado, ela não entrega um processo de governança desse dado. Então, dentro dessas estratégias do Data Prime, foi incluído esse módulo de governança para que vocês possam fazer a gestão de todo o ciclo de vida desse dado dentro da ferramenta. A primeira etapa acontece no diagnóstico, em que a solução recebe o dado e já apresenta um panorama desse dado. Nesse panorama, a gente faz o mapeamento da volumetria, faz a análise da massa de dados, que hoje ela é otimizada por IA. A gente compara os objetos que são obrigatórios da NFCom. Então, na maioria das ferramentas de saneamento de dados, você tem a higienização de CPF, a higienização de CNPJ, a higienização de domicílio fiscal. Dentro do Data Prime, a gente incluiu as principais regras da NFCom. Por exemplo, não tem o campo de dados de contrato preenchido. A gente já coloca nesse panorama de diagnóstico quantos cadastros não tem esse campo preenchido. Esse campo ele não é necessariamente obrigatório para um cadastro de pessoa física ou pessoa jurídica, mas ele é obrigatório para a NFCom. Então, essa é uma novidade que a gente trouxe dentro do processo de diagnóstico, adequar a higienização de dados às regras obrigatórias da NFCom. E, com isso, a gente faz a categorização de todos os registros para o processamento. Na etapa seguinte, acontece o tratamento desses dados. O que seria o tratamento desses dados? A classificação desses dados, a eliminação de duplicidades, porque muitas vezes dentro da base a gente tem duplicidades desses dados que causam tanto problema de performance como problemas no momento da cobrança, por exemplo. Nós temos também o ajuste de dados incorretos ou desatualizados e, na sequência, a exclusão de todos aqueles dados que estão obsoletos. Por exemplo, a gente pode ter dados de pessoas que elas já não têm mais CPF ativo, então o CPF dela pode estar inativo, a gente consegue sinalizar a exclusão desses dados obsoletos. Lembrando que cada fase do saneamento ela vai estar registrada no módulo de governança. Então, caso vocês queiram gerar um relatório de dados obsoletos para aferir esse tratamento, é possível dentro da ferramenta. Na etapa subsequente, então, depois que aconteceu toda a correção do dado, todo o tratamento do dado, a gente parte para a etapa de correção, em que é feita uma segregação por entidade de dados. Por exemplo, eu segrego o que é pessoa física, segrego o que é pessoa jurídica, segrego por
por estado, por município, isso tudo vai ser definido em tempo de projeto, quais são essas entidades de dados. É definido o modelo de dados que a gente vai utilizar para fazer essa exportação, a definição da massa de dados e a preparação dessa carga de dados. E, com isso, a gente libera essa carga de dados, seja ela para download ou para integração. Além da correção, a gente incluiu também no DataPrime uma etapa importantíssima nesse módulo de enriquecimento. Nessa etapa de enriquecimento, a gente traz a construção de dados para novos campos da NFCom. Por exemplo, no modelo 21 e 22, a gente não tem a obrigatoriedade de incluir número de contrato e vigência de contrato. Isso é um ponto obrigatório dentro da NFCom. Então, são campos que não eram obrigatórios anteriormente, e muitas vezes esses dados eles estão em bases separadas e em controles separados. Com isso, a gente consegue incluir esses dados que estão inexistentes na origem. Então, a origem do cadastro, eu não tenho o número do contrato, mas eu tenho o número de contrato dentro do meu controle de contratos de clientes. Então, a gente consegue equalizar a base de cadastro com a base de contrato, incluindo esses campos que são obrigatórios. Então, isso faz parte do enriquecimento de dados no âmbito da NFCom. A limpeza dos dados brutos, porque a gente pode ter, num sistema paralelo, esse controle de contrato, mas esse controle de contrato ele pode não estar dentro do formato e dentro do número de caracteres necessário para a NFCom. Então, a gente consegue fazer essa limpeza e tratamento desses dados brutos e o refinamento desses dados para poder atender essa etapa de enriquecimento. E, com isso, a gente traz uma padronização dentro desse âmbito de dados, tanto do ponto de vista de validação dos dados anteriores, como do ponto de vista de enriquecimento e inclusão de dados que são obrigatórios para a NFCom ou para outros processos. A gente pode, por exemplo, fazer um enriquecimento do ponto de vista de cobrança. Eu quero refinar o meu processo de cobrança com o telefone atualizado, com o endereço atualizado, com dados de contato. Então, a gente consegue também enriquecer nesse âmbito. Nesse próximo slide, a gente tem aqui o panorama geral da estratégia DataPrime para a NFCom. E essa estratégia ela pode ser utilizada tanto para o saneamento da base instalada, ou seja, eu quero percorrer toda a minha base instalada, fazendo um saneamento geral, para evitar essa rejeição, esse impacto durante a emissão de nota fiscal. Mas nós acrescentamos também no produto DataPrime a higienização da base durante o ciclo de faturamento, porque o dado ele é vivo. Então, pode ser que você faça uma higienização, passam 3 meses, passam 4 meses, o dado fica obsoleto. Então, a gente incluiu na ferramenta também a funcionalidade de executar o tratamento desse dado durante o ciclo de faturamento. Como que ele funciona? Aqui a gente tem uma correlação entre a higienização de dados e a qualimetria. Então, na higienização de dados e qualimetria, as falhas nessa etapa, ela pode resultar em problemas fiscais, em problemas jurídicos. E a inovação desse processo, e é uma ação disruptiva para toda a saúde financeira da empresa, é o DataPrime conseguir trabalhar com todos os fundamentos para a implementação de qualimetria de processos e de dados dentro desse processo de higienização. Além disso, nós temos a higienização e faturamento, que esse ponto ele é altamente relevante, porque quando a gente executa um processo de faturamento com dados higienizados, além de garantir toda a conformidade legal e tudo que permeia a vertente da NFCom, a gente consegue garantir que o processo de cobrança e recuperação de inadimplência ocorra de uma forma mais tranquila. Como que esse processo vai acontecer dentro da estratégia do DataPrime? Eu trouxe para vocês um fluxograma que traz uma macrovisão desse processo. Então, na primeira camada, a gente tem a operadora realizando o saneamento dentro da régua de faturamento dela. A nossa recomendação é que esse faturamento, esse pré-faturamento, seja gerado com, no mínimo, 48 horas de antecedência. Esses dados eles podem ser
enviados para o DataPrime, que está na nossa segunda camada. O DataPrime vai receber esses dados, vai percorrer os módulos de avaliação, diagnóstico. Se esse dado estiver correto, a gente devolve para a operadora para seguir o processo de faturamento, que seria o processo de billing e a integração com a Cefaz. Se esse dado estiver incorreto, a gente devolve o dado já tratado para a operadora corrigir na base e gerar novamente o ciclo de faturamento. Toda essa correção ela acontece no ambiente ClearTech, em que a gente faz uma aferição e enriquecimento dessas bases, tanto nas nossas bases internas, como nas bases de órgãos governamentais. Por exemplo, a validação de uma inscrição estadual dentro do Sintegra, a validação de um domicílio fiscal através da tabela do IBGE. Então, tudo isso fica na camada do ambiente da ClearTech. Então, essa é uma visão macro do fluxo de faturamento que pode ser executado no DataPrime. Então, a gente tem tanto a funcionalidade de executar todo o saneamento de dados prévio, mitigando essas rejeições, como executar durante o ciclo de faturamento. Qual que é o processo recomendado? Que primeiro seja feito um saneamento 100% da base, porque através desse saneamento você consegue reduzir os impactos durante o ciclo de faturamento. E quanto menor o impacto durante o ciclo de faturamento, menor desgaste e menor risco desse faturamento ser paralisado e impactar a receita. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho da arquitetura do DataPrime. Do ponto de vista de arquitetura, nós temos entradas possíveis dentro do DataPrime através do upload no portal de arquivos. Então, é possível enviar esses dados para saneamento, seja da base instalada cadastral ou do ciclo de faturamento através de um arquivo que é exportado do seu sistema de origem e carregado dentro do DataPrime nesse formato CSV compactado. A outra disponibilidade que nós temos para essa integração é através de uma API. Então, essa API ela é disponibilizada para integrar direto com seus sistemas, seja ele de faturamento ou de cadastro. E a gente tem uma terceira modalidade, que é a ferramenta DataPrime. Ela permite uma consulta em entidades quando o seu ambiente é SAP. Então, existem alguns objetos que já são estándares, que pode ser feita a consulta desses dados direto no SAP. Feito essa entrada, a gente recebe esse dado no módulo de processamento. Esse dado ele passa pela avaliação, pelo diagnóstico e pelos módulos de ação. Lembrando que a gente tem sempre dashboards em cada etapa do processo. Então, caso vocês queiram definir, eu vou primeiro analisar a minha massa de dados, eu quero tratar primeiro o que é duplicidade. Então, a gente consegue oferecer, dentro desse módulo de governança, a oportunidade de priorização desse dado, que é bem interessante. Toda essa fase de processamento, ela ocorre aqui, nessa camada inferior, que são as bases internas da Cefaz, as bases internas da ClearTech e as bases da Cefaz, da Sintegra, de todos os órgãos governamentais que a gente utiliza para poder validar esse dado dentro do processo. Validado o dado ou corrigido o dado, a gente gera os insumos para a exportação desses dados. Então, a gente consegue exportar esses dados através de um download no portal dos arquivos CSV. Então, se o cliente optou por fazer a integração ou a utilização através de arquivo, o mesmo dado de entrada CSV, a gente gera um dado de saída dentro desse mesmo padrão. Além disso, a gente disponibiliza esse dado para consulta através da API. Então, se a gente integrou através de API, a gente disponibiliza esse dado. Lembrando que esse dado ele vai ser disponibilizado para saída após um workflow de aprovação. Então, no módulo de governança, existe um workflow de aprovação em que o responsável, por parte do cliente, pode fazer uma validação desses dados e aprovar essa exportação ou integração através de API. Isso está dentro do módulo de governança. A gente tem uma revisão constante de regras e aqui, essa parte que eu comentei de aprovador do saneamento. A gente consegue estabelecer esse workflow dentro da ferramenta. Aqui eu trouxe alguns benefícios entregáveis relacionados ao saneamento de dados. Então, o primeiro deles que eu gostaria de destacar é a precisão e confiabilidade nas informações, que leva a uma governança
de dados, estabelecendo uma política sólida. Nós temos, através de uma política sólida, a gente consegue proporcionar um alinhamento com os objetivos e necessidades da organização, fortalecendo a base para decisões estratégicas, porque embora a gente tenha o dado dentro de um âmbito operacional, todo dado ele pode gerar uma informação que pode gerar um valor agregado. Então, as decisões estratégicas elas podem ser refinadas através da padronização desses dados. Com isso, aprimorar a qualidade, mitigar os erros na emissão da nota fiscal. É importantíssimo esse ponto, acho que pela manhã vocês já conseguiram perceber a relevância desse item, porque quando você tem uma nota rejeitada, você tem o seu faturamento comprometido e, consequentemente, a receita é afetada também. A gente permite a redução desses custos operacionais. Quando não acontece o saneamento de dados, isso aconteceu durante a implementação da nota mercantil de produtos em 2010, 2011, a gente tinha um volume muito grande de rejeições de notas fiscais. Isso fez com que as empresas tivessem que montar equipes de guerra mesmo para conseguir corrigir essas rejeições e liberar essas notas fiscais. E isso aumenta o custo operacional. Então, quando a gente refina, faz o saneamento de dados e trata essa informação, a gente tem uma redução desse custo operacional. Depois disso, a gente tem uma melhoria na gestão tributária. Então, lembrando que a gente tem uma integração em tempo real da nota que foi enviada e validada para a Cefaz com as obrigações legais. Então, a gente consegue aprimorar esse processo de gestão tributária. E isso traz proporciona um impulsionar da inovação e competitividade dentro do mercado. As empresas que estão mais preparadas e que têm os seus dados mais consistentes conseguem investir mais no seu crescimento de mercado do que utilizar essa verba para tratar problemas operacionais. E, por último, e não menos importante, proporcionar o reforço da credibilidade, porque o cliente de serviço ele quer preço, mas ele quer credibilidade, principalmente no tipo de serviço que é fornecido pelas operadoras e provedores. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o roadmap de implantação do Data Prime. Durante as 2 primeiras semanas, a gente tem o startup do projeto, em que a gente percorre qual tipo de integração o cliente escolhe, qual o tipo de dado que ele vai estabelecer. Nas 2 semanas seguintes, na 3ª e na 4ª semana, a gente começa a etapa de pré-projeto, que é o refinamento daquela proposta técnica que foi definida em tempo de venda e pré-venda. Na 5ª e na 6ª semana, a gente faz a preparação da base, então a gente faz a instalação da base dentro do Data Prime, e com isso a gente prepara todos os requisitos que foram definidos no pré-projeto no Data Prime. A gente configura e personaliza aqueles pontos que são altamente relevantes para o cliente. Então, nesse momento, a gente configura o workflow, a gente configura todas as regras, perfis, módulos que ele vai utilizar. Na 9ª e na 10ª semana, a gente faz o deploy em produção, que nada mais é do que estabelecer todos os processos que foram preparados e configurados em ambiente produtivo, para que a gente possa, na 11ª e 12ª semana, executar o treinamento e a liberação em produção. Então, esse, em linhas gerais, é o nosso roadmap da solução Data Prime. O modelo comercial do Data Prime, ele é flexível e ele traz 2 modalidades. A primeira delas é o Data Prime no ponto de vista de consultoria. Então, dentro desse âmbito, a gente tem a possibilidade de implementar e operacionalizar o saneamento de dados por uma equipe especialista da ClearTech. Então, nessa primeira modalidade, a ClearTech faz toda a instalação, toda a configuração, seja ela por integração ou por arquivo, e a gente disponibiliza no modelo de consultoria equipe especialista interna para operacionalizar a higienização de dados, seja da base instalada ou do ciclo de faturamento. Mas se o cliente quiser
ter autonomia sobre a utilização da ferramenta, a gente tem o segundo modelo do Data Prime, que é o modelo SaaS, em que a gente faz a instalação e a implementação, mas a gente disponibiliza a ferramenta para que o cliente ele possa operacionalizar a higienização dentro das suas rotinas com o time próprio. Isso é o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Quero agradecer a audiência e quero abrir para perguntas, dúvidas, curiosidades. Vocês fiquem à vontade para perguntar agora ou me procurar ao longo da tarde, que eu vou estar disponível para atendê-los. Muito obrigada. O que vocês estão apresentando, o que vocês estão trazendo para o pessoal, o que me chama mais atenção é que, apesar de ser um remédio meio amargo, né, toda essa preparação que você tem que fazer para a NFCon e tudo mais, isso traz uma série de outros efeitos colaterais positivos, né, benefícios positivos para as empresas. Pelo que eu entendo, é muito mais assim um trabalho de autoanálise e autoajuste interno, né, que vai levar como consequência você conseguir fazer bem essa implementação e não ter todos os problemas decorrentes de fazer essa implementação mal feita. Durante esse processo de descobrir quais são os desafios, quais são os pontos em que as empresas estão engargaladas, em que elas precisam melhorar os processos internos, como é que vocês atuam? Como é que vocês ajudam elas nesse processo de construção, de chegar num ponto de poder fazer a implementação do sistema de NFCon e conseguir atender aí a todos os requisitos normativos que estão colocados para essa nova realidade? Com o Data Prime, a gente costuma dizer que o remédio ele é amargo, né, quando o remédio ele é um custo e não um investimento. Então, o saneamento de dados ele é um investimento. Então, a gente auxilia o cliente a ter essa precisão ou ter essa eficiência na emissão da NFCon ao percorrer a base para a emissão da NFCon, que é o saneamento de dados. E nesse ponto, o saneamento de dados ele vai nortear todo o ciclo de faturamento do cliente, porque uma vez que o dado não tem qualidade, ele vai impactar na emissão da nota fiscal, ele vai impactar no processo de cobrança, ele vai impactar nas decisões estratégicas. Então, é dessa forma que a gente tem o objetivo de auxiliar os clientes nessa jornada. Mas o meu ponto é que antes de você chegar num dado de qualidade, para você chegar num dado de qualidade, muitas vezes você tem que entender por que aquele dado está chegando com uma qualidade ruim, né? Ele está sendo inserido de uma maneira inadequada, ele está sendo trabalhado de uma maneira não em conformidade. Muitas vezes você tem que reconstruir o processo interno para chegar naquele dado. Isso aí vocês ajudam também? Interessantíssima a sua pergunta, porque dentro do módulo de governança, a gente consegue fornecer para o cliente dados, né, informações, dashboards, gráficos, para que ele possa refinar o seu processo operacional. Então, ao identificar que o dado que eu tenho mais ocorrência de inconsistência é o domicílio fiscal, eu consigo ir até a minha área operacional de cadastro e refinar esse processo. Perfeito.